Tá daqui pra lá, ó. Olha aquele morro lá, ó. Aqui, ó. Nossa, é a própria trincheira. Fazendo o reconhecimento, ver se a gente consegue. Tá aí a trincheira, não tenha dúvida, né? Vamos lá, amigão? E aí, Rosinha? Olha, jabuticaba no pé. Hoje em dia é uma coisa rara, gente. Nossa, João, tá plena. Tá plena. Não é a vaca preta, viu? Ah, não, o boi, né? Veja onde o caça-fantasma está indo para procurar histórias para você. Em Minas. Estamos em Minas, divisa de São Paulo. Um lugar muito bonito e as pessoas muito simpáticas. Tá gravando. Eu vou mostrar a vocês que os aparelhos não estão com interferência. Deixa eles, ó. Certo, gente? Ó. Não está com interferência da eletricidade, certo? Ó. Ó, não tem interferência da eletricidade, viu? Ó, sem interferência. Total sem interferência. Também total sem interferência. Aqui para frente, qualquer movimento dos aparelhos. Os corpos estão aqui não, né? Não, aqui, Então, aqui é só um monumento mesmo. Então a gente não precisa cuidar para pedir licença para pisar, né? Não, não. EVP no Morro do Gravi são 15 21. para as 10, não, 20 para as 10. São 20, tem 22 graus e 6. Olá pessoal, estamos aqui no Morro do Gravi. Vamos falar sobre a Revolução de 32 com uma pessoa que sabe tudo, muito interessante. Ele pesquisa, ele é daqui, ele sempre ouvia e ouve até hoje as histórias. Então nós estamos aqui que nós vamos conversar com ele e amanhã nós vamos começar também as pesquisas, as visitas e também fazer a busca da comunicação. Rodrigo Luiz, muito obrigado e é um prazer estar contigo aqui. Uma pessoa que tem um conhecimento que eu me encantei, gente. Eu quero que vocês vejam o que ele sabe nos seus detalhes da Revolução de 32. Muito obrigado, primeiramente, Rosa, João, por essa oportunidade. Eu que tenho o grande prazer de estar com vocês, porque admiro o trabalho de vocês. Obrigada. Quero mandar minha saudação àqueles que nos veem e dizer que realmente é uma alegria muito grande poder falar sobre a Revolução de 32, que é um dos momentos da história do Brasil que realmente são apaixonantes para mim, que sou um pesquisador, né, gente? Eu não sou um historiador no estrito sentido da palavra que é formado, mas passei muito tempo da minha vida pesquisando sobre isso por amor mesmo, né? E eu estou inteiramente à disposição de vocês. Pois é, Rodrigo, aqui então também foi um campo de batalha. Sim, e aliás, um dos principais campos de batalha. O Morro do Gravi, ele entrou para o histórico da Revolução de 32 porque foi uma batalha muito cruel, foi uma batalha muito sangrenta. Ela foi praticamente a última batalha ocorrida em terras itapirenses, né? Foi o último ponto de resistência das tropas paulistas contra as tropas federais, que eram as tropas fiéis a Getúlio Vargas, né? E que foram mandadas para sufocar a revolta, né? A revolução que havia estourado em São Paulo no 9 de julho. E qual a causa dessa revolução, dessa guerra, vou colocar assim? A revolução ela surge num contexto de descontentamento da população, né? da elite paulista e também da população, com o governo provisório do Vargas, que havia assumido a chefia do país em 1930, com a Revolução que triunfou, né, que colocou ele no poder. Vargas havia estabelecido um governo provisório, suspendido a Constituição vigente, que era a Constituição de 1891,
e prometido convocar uma nova Assembleia Constituinte para breve, né? Mas o que acontece? Passaram-se 2 anos, Vargas perpetuado no poder, a população paulista descontente porque Vargas havia nomeado interventor que não era paulista, era uma pessoa completamente estranha ao Estado e que estava, de certa forma, prejudicando São Paulo econômica e politicamente. Então, as elites, né, os intelectuais, né, as lideranças militares do estado de São Paulo se mobilizaram, né, para que o governo Vargas percebesse que era necessário realmente convocar uma Constituição, restaurar a ordem e a lei no país, né, a ordem e a lei no sentido de novas eleições, né. Isso não aconteceu. Ocorreram várias manifestações em São Paulo, na cidade de São Paulo. Talvez a mais importante, aliás, a mais importante, né, que acabou sendo o estopim para a Revolução foi no dia 23 de maio, quando uma multidão numerosíssima de paulistanos, de paulistas, marcharam pelo centro da cidade, protestando contra Vargas, né, pedindo realmente aí uma nova Constituição, pedindo realmente o fim da ditadura. Foi reprimida por forças leais a Vargas e houve um confronto próximo à Praça da República, porque havia ali um prédio da Legião Revolucionária que era uma força organizada pelos tenentes, que era a classe militar que, como Vargas, havia ascendido ao poder. Então os tenentes estavam prejudicando a própria condução do Estado de São Paulo. Eles interferiam na política, eles interferiam em várias áreas do governo. E essa Legião Revolucionária ficava num prédio, ali o prédio existe até hoje, inclusive. Um grupo de manifestantes tentou invadir esse prédio e foram recebidos a tiros de metralhadora. Então, ocorreu aí a morte de 4 jovens, cujas iniciais foram utilizadas para batizar a sociedade secreta que daria origem à Revolução. Então, eram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eram os sobrenomes desses rapazes. Um quinto ferido naquele dia morreu posteriormente, que era Alvarenga. Então Alvarenga também entrou para esse panteão dos protomártires da Revolução. Morrendo esses moços, as elites e todos aqueles grupos que estavam já preparando um movimento viram que havia chegado a hora. Não, vamos então já dar andamento, usar essa sigla, nossa sociedade secreta, e já vamos começar a regimentar homens para formarmos batalhões e marcharmos para o Rio de Janeiro e derrubar o Vargas, porque essa situação não pode continuar. Estava já praticamente tudo preparado, né? Quando no dia 9 de julho, então, explode a Revolução. Ela pega de surpresa o governo federal. A população de São Paulo estava mais ou menos a par, mas mesmo assim muita gente foi pega de surpresa. E uma tropa de voluntários paulistas, encabeçadas pelo general Euclides Figueiredo, pai do presidente João Batista Figueiredo, marchou pelo Vale do Paraíba até a divisa com o Rio de Janeiro. Então, os paulistas, postados ali na fronteira com o Rio, à espera desses reforços que nunca vieram, dão a Vargas o tempo suficiente para que ele mobilizasse tropas para sufocar a revolta. Então, o que era para ser uma revolução rápida, de derrubar o Vargas, sem derramamento de sangue, acaba sendo uma guerra defensiva. Quer dizer, defender as fronteiras do estado de São Paulo para que não fosse ocupado pelas tropas federais. Como ficou esse massacre? Porque trocando por minuto foi um belo do massacre. Foi. Como ficou os soldados aqui, aprisionados aqui no sentido de tocar, foram sob tocaias que mataram eles aqui nesse processo? Sim. Soldados paulistas eram homens comuns, eram homens do povo que se alistavam. Então você tinha entre as tropas dos batalhões de voluntários
operários, professores, advogados, jornalistas, homens de letras, homens do povo, que não tinham nenhuma instrução de guerra. Eles não tinham experiência em combate. As únicas forças que tinham experiência em combate eram as tropas realmente militares, o exército regular, e as tropas da força pública. Mas o grande contingente era realmente de voluntários civis, que recebiam aí treinamento militar de 2, 3 dias no máximo, e já eram mandados para as trincheiras. E aqui? Aqui era trincheira, tinha trincheiras aqui, ou era... Porque aqui a gente está vendo só, o que sobrou foram essas árvores aqui. Isso. Nada mais ao redor, Sim. porque tem casas, tem um condomínio. Isso. O Morro do Gravi, ele foi o último ponto de resistência. Então veja, os paulistas que vieram para essa região, né? Eles vieram primeiro para frente de combate lá em Eleutério. Tá? Então lá em Eleutério, eles ficaram ali até o dia 26 de agosto, quando houve uma grande ofensiva das forças federais e, evidentemente, os paulistas, sem munição suficiente. Sem apoio da aviação paulista, porque a aviação paulista contava com um número reduzidíssimo de aviões, inclusive aviões que haviam sido requisitados de civis, né? As forças federais tinham 3 vezes mais o número de aviões que os paulistas, né? E eram aviões extremamente equipados. Mas eu acho que os paulistas... Né? Eles resistiram lá em Eleutério até o dia 26 de agosto, quando eles tiveram que recuar para a margem direita do Rio do Peixe, quando no dia 30 de agosto de 1932, eles já estavam próximos aqui à cidade de Itapira. Foi o último ponto de resistência dentro do perímetro da cidade. Eles recuaram no entardecer do dia 30 de agosto. O último batalhão a deixar Itapira foi o batalhão Piratininga. Eram cerca de 30 homens que saíram, apoiados pela artilharia do trem blindado. O trem blindado deu cobertura para que eles se retirassem. É sensacional a narrativa da retirada dos paulistas. Isso daria até um filme, porque parece mesmo um filme. Eles se retiraram de lá, foram para Mojimirim, onde era o posto de comando e onde estavam concentradas outras tropas que já estavam vindo se posicionar aqui no Gravi. Então, a linha de trincheiras no Gravi, ela tinha 10 quilômetros de comprimento. Tá? Então, a gente imagina aí essa linha de trincheiras que iria mais ou menos até, ela chegava a bairros ali de Itapira. Tá? Então, eram cerca de 2.600, quase 3.000 paulistas aqui posicionados, entrincheirados, contra um número 3 vezes maior, porque na época, segundo relatos do coronel Herculano de Carvalho, que era o comandante da força pública, uma patrulha paulista havia capturado 2 espiões da Paraíba. E esses espiões contaram que o número total de soldados federais que já ocupavam Itapira orçava em torno de 9.000 homens. Então você imagina, Rosa, 9.000 homens contra 3.000. As tropas federais tinham 14 canhões, 14 peças de artilharia. As tropas paulistas só tinham 1 peça de artilharia. Nossa, foi um massacre. Foi. Me desculpe. Foi um massacre. Foi. O coronel Herculano, no memorial dele sobre a Revolução, ele diz que os paulistas não conseguiam nem botar a cabeça para fora da trincheira. Tamanho era o fogo inimigo. Eu creio, mas esta é uma opinião do Rodrigo, que ainda há, nessa topografia, certamente, restos mortais de paulistas. Aí vamos falar uma coisa. E aí? Você, governante, está brigando pelo poder ou está brigando para ajudar o povo? Olha os exemplos dos outros governantes. Isso é a nossa preocupação, né? Sem dúvida. Os que têm poder, às vezes, esquecem do povo. Essa é a nossa preocupação. Rodrigo, você faz um trabalho muito interessante aqui também. Fale sobre ele, por favor. Pois não, Rosa. Eu fui convidado no primeiro semestre desse ano para participar do grupo que está desenvolvendo, com o auxílio do Sebrae, um roteiro turístico para a cidade de Itapira, com a intenção de atrair o turismo para cá.
que Itapira tem um potencial turístico que precisa ser explorado, que precisa ser valorizado. E uma das áreas turísticas que é muito interessante aqui na cidade é justamente a que explora o turismo histórico. Nós vamos levar grupos de pessoas, de visitantes, turistas, para conhecerem alguns pontos de Itapira que têm relação com a Revolução de 32. Então, Eleutério, que é um bairro aqui de Itapira, que já faz divisa com o sul de Minas, com Jacutinga, né? Que foi um dos pontos de combate intenso, né? Vamos conhecer Sapucaí, que já está dentro de Minas, que é um bairro de Jacutinga, onde há a estação de trem de Sapucaí, que foi uma estação de trem importantíssima, porque as tropas federais desembarcavam nela, né? E trazer as pessoas para conhecer o Morro do Gravy, que foi, digamos assim, o canto do cisne do combate da Revolução em Itapira, né? Porque foi o último ponto de resistência dos paulistas. Então foi um momento de grande tensão e onde ocorreu um massacre. Parabéns, você tem um conhecimento e uma boa vontade para você, para o Sebrae, parabéns. E a cidade tem prédios antigos muito bonitos, também os prédios da cidade. Tem locais muito bonitos que eu já andei por aqui hoje durante o dia. E nós, amigos, a próxima etapa nós vamos a outros locais, fazer a gravação noturna, vamos seguir. A história de 32 vai ter umas 4 ou 5 fases, mas o programa Caça Fantasma também trouxe para vocês uma curiosidade que nós brasileiros não podemos deixar de conhecer e admirar a cidade, admirar as pessoas que estão mantendo viva a história, porque o presente precisa do passado, como o futuro precisa do presente. É tudo interligado. Obrigada e vamos continuar nessa caminhada. É um prazer, eu agradeço. São Paulo perdeu nas armas sem dúvida, porque estava despreparado em termos de munição, mas o paulista mostrou realmente que tinha um ideal. No entanto, o Brasil inteiro acabou ganhando uma nova Constituição em 34. Então, a história é essa. Vamos viver essa história, lembrar dessas pessoas. Não vamos negar a história. Exato. Porque quando a gente nega algum fato assim, a gente pode cair no mesmo erro. Exatamente. Esse é o grande problema. Exatamente. Pode-se cair nos mesmos erros. Exato. Obrigada e para a próxima, nos aguarde. Obrigado. Bom, nós estávamos quietinhos, escutando nosso amigo. Mas agora, se tiver alguém que queira se comunicar... Eu não posso dizer que estou vendo alguma coisa, sentindo, porque eu não estou mesmo. De fato, os aparelhos estão zerados. E bem zerados, gente. Eu tive hoje à tarde aqui, também não tive uma sensação, alguma sensação. Puxa, me assustei. Eu e os cachorros. Percebam que eu tenho medo de cachorro, não tenho medo de fantasma. Vou ficar aqui um pouquinho esperando se alguém quer se comunicar, mas como tá batendo o que eu senti hoje pela manhã. Ninguém quis se comunicar. Nem aqui não tem nem interferência da eletricidade, que interessante, hein, gente? Olha, João, os aparelhos estão respondendo a mesma sensação que eu tive hoje à tarde. Qual foi? Nada. É? A mesma sensação que eu tive. Lembra que eu te falei hoje à Sim, tarde? eu sei. O nosso plano era passar a noite de amanhã aqui com o Rodrigo, nós ficar aqui até tarde. Hoje, quando a gente estava fazendo a pré-produção, conhecendo, a Rosa sentiu que não estava. Não, o aparelho está respondendo, ó, não tem nada aqui. Hoje nós conseguimos uma autorização num outro sítio, né? Lá em Eleutério, né? Que vocês viram como o Rodrigo falou. Então a gente deve passar a noite amanhã nesse outro sítio onde tem a trincheira, vai ficar dentro da trincheira. Porque aqui, gente, bateu com o que eu estava sentindo.
Rosa, eu gostaria de ressaltar que esse monumento, ele foi o primeiro monumento erigido no estado de São Paulo em homenagem aos soldados que tombaram durante a Revolução. Ele foi inaugurado no dia 25 de janeiro de 1934 e foi uma iniciativa da população de Itapira e da população de Mojimirim, que são cidades vizinhas, né? E no dia da inauguração havia aqui uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Né? Ex-combatentes, familiares, gente ligada à política, jornalistas, estiveram aqui presentes para inauguração desse monumento, que é um monumento precioso, não só para Itapira, mas ele é precioso para a história de São Paulo, né? Ele é o primeiro monumento feito mesmo em honra dos soldados paulistas que morreram aqui. Redimiu uma terra escravizada. E veja que ele traz a data 4 de setembro de 1932, que foi a data em que ocorreu a Batalha do Morro do Gravy. Vamos continuar amanhã as pesquisas, porque hoje é sexta-feira, que dia mesmo? Hoje é sexta-feira, dia 25. 25. Nós vamos ficar hoje, sábado e domingo gravando. Então vocês percebam que temos muito a pesquisar. Também vamos conversar com aquele senhor que tinha 15 anos na época da Revolução. Seu Antônio. Nós vamos conversar com o seu Antônio, que naquela época tinha 15 anos e tem muito a nos contar. Vamos nessa?